E aí um colega falou, professor, é verdade. E eu disse, como assim o dicionário pegou fogo? Ele disse, o dicionário pegou fogo porque meu pai botou fogo na minha casa para matar a minha e a minha mãe Meu e não deu Deus. certo, tal. Tudo pegou fogo. Então, aquele momento também foi um momento de grande choque para mim, porque eu precisava entender, então, em que lugar eu estava, que escola era aquela, o que que aqueles estudantes precisavam antes de eu passar a tarefa de procurar no dicionário. Experimentar a literatura tem a ver com o espaço da leitura, que precisa ser resguardado, precisa ser fortalecido, mas também os estudantes precisam experimentar fazer literatura. Ou seja, não né? dissociar a leitura da escrita, né? O que Exatamente. é o mais comum, né? Aula de Exatamente. redação e aula de ler, né? Então você está propondo ali uma Exato. junção. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Pode Ler na Escola, um projeto do Grupo de Pesquisa Literatura e Modernidade Periférica da Universidade de Brasília, UNB. Esse projeto tem apoio da UNB e da Fundação de Apoio à Pesquisa, FAPDF. Eu sou a Luísa Fariello, sou doutoranda da UNB, faço parte do Grupo de Literatura e Modernidade Periférica e professora da rede pública. Aqui no nosso videocast você vai ver entrevista com professores do ensino universitário, técnico e dos professores que estão ali na linha de frente, no ensino básico também, procurando sempre a gente fazer essa ponte, essa interlocução entre a teoria do ensino acadêmico e a prática na sala de aula. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, o nosso videocast de hoje, eu vou começar apresentando aqui o nosso convidado, é o professor Rafael Batista, seja muito bem-vindo. O nosso episódio tem o tema a formação do leitor e da leitura, do leitor de literatura no ensino técnico e superior, tá? Então a gente vai conversar sobre esse e outros assuntos muito interessantes. Professor Rafael Batista é professor de língua portuguesa e literatura do Instituto Federal de Brasília, o IFB. É mestre e doutor em literatura pela Universidade de Brasília, UNB, e graduado em letras pela Universidade Católica de Brasília, UCB. Em quase 2 décadas de docência, atuou nos mais diversos níveis e modalidades, do ensino fundamental até a licenciatura. Seus estudos têm se voltado para a leitura e o ensino de literatura para a discussão sobre a educação de jovens e adultos. Bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu vou começar pedindo para que você conte um pouco da sua formação como leitor, né, de literatura e também como professor. Como é que foi? Conta um pouco da sua história, por favor. Tá certo. Obrigado, Luísa, pelo convite, né? Uma alegria muito grande estar aqui. E também quero já parabenizar pela iniciativa, né, desse projeto tão bonito. A minha história de leitor, né, de literatura, talvez não seja tão convencional assim, né? Eu não nasci numa casa rodeada de livros, uma casa de leitores, uma casa com livros à mão cheia, né, como dizia o Castro Alves. Os meus pais, por exemplo, não terminaram o ensino fundamental, então era uma casa, né, marcada por toda a precarização, né, da periferização, da pobreza e tudo, e os livros não eram algo circundante ali. Você é daqui do DF? Sou aqui do DF, nasci aqui em Brasília. Então, as primeiras memórias que eu tenho de contato com a ficção, com a fabulação, não estão ligadas diretamente ao livro, né, às narrativas, aos contos de fada, mas na minha memória vem, por exemplo, quando a minha mãe cantarolava pra gente, assim, a coisa a pombinha branca que estava lavando roupa pro casamento. Essa é a primeira memória que eu tenho de imaginar alguma coisa, assim, né, aquela história do bicho com atributos humanos, né, que depois eu nomearia, sei lá, como fábula, mas que no fim das contas estava ali na cantiga da minha mãe. Então, foi só na escola que eu fui ter acesso aos livros, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente defender a escola como uma agência de letramento, de sensibilidade, de sensibilização de leitores, porque num país em que impera a desigualdade como o nosso, muitas crianças, adolescentes e jovens têm a escola como o único espaço onde os livros estão disponíveis, né, acessíveis. Então, foi por meio da escola que eu me tornei um leitor de literatura e
Eu me lembro, por exemplo, lá nos primeiros anos da escola, do dia de ir à biblioteca, escolher o próprio livro, né? Então tinha isso que era um momento de muito encantamento, muito prazer, é, que já é acho que uma coisa importante, né? Quando o leitor tem a possibilidade de escolher. E desde pequenininho, então, tinha esse fascínio, assim, né? De ir à biblioteca, de poder lidar com os livros, de experimentar diferentes afetos, né? Então, a coisa da alegria, da descoberta de uma história, da identificação, mas também do terror, do pânico. Eu me lembro de pequenininho ler o Barba Azul e ficar aterrorizado com aquela história, mas também, claro, né? Não sem gozo, não sem prazer ali. E lembro das professoras contando história, né? De ficar virando a página pra gente e mostrando a ilustração. E no fim das contas, aquele nosso mundo ia se ampliando, né? Como diz o Luiz Rufato, né? A gente começava a entender ali pelas histórias que o mundo era maior do que a nossa rua, a nossa casa, o nosso bairro, né? Então, foi assim que eu fui me tornando leitor, né? Podendo experimentar pela escola, pela biblioteca, o contato com os livros. E aí, no fim das contas, nessa trajetória, em algum momento eu entendi que eu queria ser professor, né? Não sabia exatamente de que ainda, mas no ensino médio, ali no final do ensino médio, eu tive um professor que foi bastante decisivo, assim, né? As aulas de literatura dele eram um espetáculo, assim. Eu falei, eu quero um pouco fazer isso, né? Nossa, isso é tão raro, né? Cada vez menos alunos querem ser professores, pelo menos na minha experiência em sala de aula, né? Parece que Exato. essa possibilidade de encantar, né, pela profissão. Exatamente. Bom, que foi justamente por meio, né, de um professor aí do ensino médio. Exato. E aí, por conta disso, eu acabei cursando letras, né? E a cada semestre que passava, eu tinha mais certeza de que era aquilo que eu queria fazer, né? As aulas, os professores, os livros, muitos deles, né, que eu tive de encontrar pela primeira vez, né, quando deveria ter sido já anteriormente oferecido, né, anteriormente dividido, né, já que a literatura é esse patrimônio que a humanidade constrói, mas que infelizmente ainda é negado a muita gente, né? Sim, sim. E aí você começou como professor de que nível de ensino? Como é que foi? Então, isso é uma história interessante também, porque assim, eu comecei a dar aula ainda durante a graduação, né, num projeto de alfabetização de jovens e adultos. Então, era um projeto que a gente tinha de montar a turma, de arrumar um lugar para dar aula e de alfabetizar pessoas a partir de um suporte que tinha na universidade. E foi muito bacana, porque eu me lembro de, no primeiro dia de aula, falar para os estudantes, né, senhores e senhoras majoritariamente, falar, olha, eu sou estudante de letras, né, e vou trabalhar com vocês ao longo do tempo, né, a gente vai estudar aqui algumas coisas. E aí no outro dia, uma estudante chegou para mim com um presente assim, atrás, né, nas costas, escondendo, falou, professor, tem uma coisa muito importante, um presente para você. Eu trouxe aqui para você um curso de letras. E me deu um cadernão de caligrafia assim, imenso. E eu me dei conta, né, de que no dia eu não tinha falado para eles o que era estudar letras, né? Então eu entendi ali naquele segundo dia que a sala de aula é esse espaço, né, de troca em que a gente precisa aprender muito com os estudantes. Isso é bem verdadeiro. Desculpa te Imagina. interromper, eu estava lembrando que meu primeiro dia de aula foi para uma turma do 8º ano, né? E eu cheguei super nervosa porque nunca tinha dado aula, né? A universidade não prepara, né? Muito também isso. E aí eu falei, caramba, né? Vi aqueles 40 meninos de 13, 14 anos, né? Comecei a dar lá revisão de gramática. Sem a pôr ali, falei, vou revisar, vou ver qual que é o nível deles, como é que tá, né? E aí enchi a lousa, tal, daqui a pouco um menino levanta, falei, alguma dúvida? O menino levanta e fala assim, professor, eu tenho uma dúvida. Pois não, qual é o seu nome? Puta vida, eu nem, né? Então a gente às vezes esquece, né? Sim. Isso que é o mais importante, né? Que é a troca, né? Continua, desculpa. Não, e é isso. Aí eu comecei a trabalhar com alfabetização, depois trabalhei por um tempo com ensino fundamental, e aí fui circulando entre escolas privadas e na educação pública também, né? Na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, depois no Distrito Federal. E aí, em 2016, entrei no Instituto Federal de Brasília. Mas tem uma história também que eu quero contar, que é interessante sobre isso, Luísa, que você comentou.
é que também quando eu fui assumir uma turma de ensino fundamental, eu tive um pouco desse choque de realidade, assim, né? Eu era muito novo, né? E atento ali ao que os meus colegas falavam, e um professor, me lembro bem, já experiente, assim, e eu valorizo muito isso, me disse, olha, você tem que ter controle de turma, entendeu? Se você vacilar, eles vão montar em cima de você, né? Você vai se tornar uma cavalgadura. E eu entrei em sala totalmente armado também, e com atividade, e quadro cheio e tal. E eu lembro de passar uma tarefa lá que eles tinham de ler um texto, procurar as palavras no dicionário. E no outro dia eles tinham que me mostrar valendo visto, valendo ponto, cadernos e tal. E no outro dia eu cheguei de novo armado com a postura ali de um guerreiro, né, diante de uma guerra mesmo, o negócio, eles eram meus inimigos, eu precisava enfrentá-los, e comecei a tomar nota ali, fazer, né, dar o visto nos cadernos, e aí, claro, muita gente não fez, né, então, assim, não fez, e não fez por quê? Né, que é isso? Tal, vocês acham que eu sou palhaço? Né, eu já passei por isso, né, eu não preciso disso aqui não. E aí no meio ali da turma, um colega, e eles iam falando, cada um, né, a sua desculpa, porque não tinha feito. No meio ali da turma, um jovem falou assim, um estudante, né, uma criança, falou, professor, eu não fiz não porque meu dicionário pegou fogo. Aí eu falei, não, vocês estão brincando com a minha Aí a cara. criatividade está demais. Essa aí, pra mim, não cola. E comecei a despejar um monte de coisa, a falar um monte de coisa, até que eu senti um silêncio diferente. E aí um colega falou, professor, é verdade. E eu disse, como assim o dicionário pegou fogo? Ele disse, o dicionário pegou fogo porque meu pai botou fogo na minha casa pra matar a minha e minha mãe. Meu Deus. E não deu certo, tal. Tudo pegou fogo. Então, aquele momento também foi um momento de grande choque para mim, porque eu precisava entender, então, em que lugar eu estava, que escola era aquela, o que aqueles estudantes precisavam antes de eu passar a tarefa de procurar no dicionário. Fui me lembrar que por muitos anos da minha vida também, eu também não tinha dicionário, né? Eu também podia, eu tinha que ir à escola, e às vezes eu não podia porque no contraturno a gente já se cuidava ali nas casas, em casa. Então, essa realidade, né, que a escola impõe, assim, isso é preciso enxergar com muito carinho, né? Perfeito. Entender que a sala de aula é esse espaço de negociação, de troca, de diálogo, e que antes, né, de ter controle de turma e tal, a gente precisa ter abertura ao afeto, né, a histórias dos outros, Com certeza. a vida que pulsa História ali na linda, sala. tristíssima, mas linda, né? É isso, assim, a gente acaba aprendendo muito mais do que ensinando, né? Você vai com a... E assim, hoje em dia é tão difícil das pessoas, às vezes, entenderem isso, né? Ter essa cobrança da escola, né? Do vestibular, do não sei o quê, de metas, resultados, e esquece que a escola é um espaço com coisas muito mais importantes, né? Com objetivos muito mais importantes ali, né? Exatamente. E aí, pegando esse gancho do aprendizado, né? Queria que a gente falasse, que você falasse um pouquinho sobre o nosso grande mestre aí, Antônio Cândido, que eu acho que é o grande guia aí do nosso trabalho, principalmente na questão do direito à literatura, ao ensino, ao aprendizado, né? Queria saber um pouco como é que isso influenciou, então, na sua trajetória como professor, e influencia ainda, né? Imagino, qual que é a importância, assim, de ter lido Antônio Cândido, ter tido contato com a obra dele para a sua formação como professor. Então, eu acho que o Antônio Cândido, né, ele foi fundamental, assim, justamente pensando nessa minha trajetória, né, com esses desafios, né, de também dar aula na periferia, de encontrar histórias tão parecidas com as minhas e tal. E ao longo do curso de letras, eu fui entendendo, então, que a literatura não podia ser só uma coisa, sabe, só o puro entretenimento, o elogio ao monumento da língua, né, a sofisticação, mas que ali pulsava alguma coisa muito mais importante, né, que também tinha a ver com as nossas complexidades, com as nossas contradições, com a história, com a política, com a economia, que no fim das contas está ali transformado, né, nessa forma estética que nos emociona, que nos, como eu falei, que amplia a nossa visão de mundo, que nos faz voltar a ela com
um olhar muito mais criterioso e mais crítico, né? Então, com o Cândido, eu encontrei mais ou menos essa justa medida, né? De entender que essa beleza, esse monumento também que o autor constrói a partir dos recursos da língua, né? Dos múltiplos recursos da língua, da linguagem, eles conformam, né, as nossas histórias, a história do nosso país contraditório, a história do nosso país marcado por uma série de descaminhos. Então, foi importante isso, assim, encontrar o Antônio Cândido pelo caminho por esses motivos, né, por encontrar essa justa medida em que a forma estética e a forma social se articulam, né, a ponto de narrar as nossas vidas e as nossas realidades, mas também outro ponto fundamental é entender a literatura como um direito, né? Um direito inalienável, um direito incompressível, como diz o Cândido, que faz com que nós tenhamos uma outra postura diante do texto literário, diante da sala de aula. Entender que aquilo que eu considero imprescindível para mim tem de ser imprescindível para o outro, isso me foi dado pelo Antônio Cândido, né? Exatamente, isso que você estava falando achei muito bonito, né, quando eu tive contato com o Cândido e que dá esse clique na gente, né, que no fim das contas o direito à literatura, ele tem a ver com a justiça social, né? Exato. Então, eu acho que isso não fica muito claro, talvez, né, antes de ter contato com o Cândido. É esse grande marco, né, que dá essa diretriz aí, né? Tem que, é o que você falou, né? O que tem que ser para mim, tem que ser para o outro também. Eu acho que existe um grande preconceito até de achar que um certo rebaixamento, né? Então esses grandes livros não precisam estar na escola, por exemplo, ou na escola pública mais ainda, né? Vamos dar uma coisa mais fácil. E ele diz o oposto, né? Diz, não, é lá que tem que estar, né? Exatamente. Não, é difícil demais, né? Não, vamos optar por isso aqui. E é isso, quando nós entendemos, né, que essa divisão do que é grande demais ou complexo demais está nas mãos de uma pequena parte da população, e aquilo que é mais raso e tal tem que ser dado para a maioria da população, aí nós vemos essa cisão social, né? Por isso que eu acho que entender a literatura como um direito é isso, é a busca também por uma sociedade mais equânime, né? Mais justa. Com certeza. Me conta um pouco, Rafael, do seu trabalho no IFB. Para quem não sabe, o Instituto Federal de Brasília, então, é uma instituição pública, né? Foi criada em 2008. Oferece educação profissional gratuita, ensino médio profissionalizante, pós-graduação também, né? E a gente tem atualmente 10 campi, né, no DF. E aí queria que você me contasse um pouco como é que é o seu trabalho lá no IFB, como que é essa articulação aí do ensino de literatura com o ensino técnico, como é que... É interessante pensar, por exemplo, né, que um dos princípios assim da educação profissional e tecnológica, né, que é o campo de atuação dos institutos federais, um dos princípios fundadores é o que a gente chama de omnilateralidade, né, que é um pouco pensar essa busca da formação integral do ser humano, né, quer dizer, todo mundo deve ter acesso aos conhecimentos na dimensão técnica, tecnológica, mas também cultural, científica, estética, de alguma forma entender que a gente supera aquela visão dicotômica do trabalho manual de um lado e do trabalho intelectual do outro, ou de que ali a escola de elite, né, dos ricos, que vai formar para a intelectualidade, para a universidade, e os institutos federais seriam... É muito da ditadura militar, né? Da ditadura ensino militar. técnico, ou seja, tem a escola para pobre, a escola para rico, falando desse modo, né? Exato, e no sentido de formar mão de obra rápida, barata, né, e a crítica, que no fim das contas nasce ali em 1909, com as escolas técnicas, né, um pouco ali há 100 anos, e os institutos federais vêm romper com essa lógica, né, pensando que nós precisamos ofertar, então, uma formação de qualidade que consiga fazer com que os sujeitos tenham mobilidade no mundo do trabalho, mas que também possam prosseguir os seus estudos onde quer que eles queiram, né? Tanto que nós temos hoje os institutos federais, assim, também como escolas de excelência, né, que têm formado estudantes que vão para as universidades, disputar outros lugares, reescrever suas histórias, as histórias das suas famílias, né, isso é muito importante.
E aí é interessante isso, assim, uma escola que tem o trabalho como um princípio educativo, entender a importância de ter aula de música, de ter aula de filosofia, de ter o espaço da literatura resguardado, e isso eu acho que é uma grande conquista, né, do projeto dos institutos federais, da educação profissional e tecnológica que nós temos hoje. Então, lá eu atuo com língua portuguesa, com disciplinas de formação de professores, mas também e sobretudo com a literatura, porque eu entendo justamente isso, né, que a literatura, ela abarca, né, os diferentes campos dos saberes, ela trabalha o tempo todo ampliando as potencialidades humanas, né, nos tornando sujeitos mais humanizados nessa sociedade que o tempo todo entorpece e teima em nos aniquilar, né, aviltar a nossa humanidade. Então, acho que a literatura ela cumpre um papel importantíssimo onde quer que ela esteja, mas também, sobretudo, lá nos institutos federais, que tem essa característica muito interessante de ir para as periferias, né, de ir para os rincões, para os espaços onde a universidade não chegava, onde as escolas de ponta não chegavam. Então, nós temos um trabalho muito importante, né, sobretudo com a periferia. Então, a literatura é aí também que precisa estar, né, construindo novas possibilidades, novos caminhos. A gente vê até, você falou agora, achei bem interessante, né, da importância da presença da música, da arte, da literatura nesse espaço, né, de formação técnica. É meio que lutar contra a corrente mesmo, né? A gente vê até na BNCC, por exemplo, né, um viés cada vez mais mercadológico, mais de como se perguntasse, né, arte para quê, né? A gente não precisa disso, a gente quer enfim. Ou como, no fim das contas, reduzir a arte, a literatura a uma coisa gamificada, uma coisa mercadológica, ou uma coisa muito pragmática, né? Que possa ser mensurável, né? Exatamente. Metas, como fosse uma empresa, né? Exatamente. Uns dados, e aí a ideia é justamente, enfim, fazer essa resistência, né? Exato. Esse direito à literatura. E em relação à formação do leitor literário, você tem algum projeto que você está trabalhando mais lá no IFB? Como que você destacaria aí nessa sua trajetória? Que o pessoal gosta os professores precisam de exemplos, né? Para, enfim, ideias para a sala de aula, né? Tem uma coisa, né? Assim, eu não posso dizer exatamente como um projeto, mas que é um princípio que eu tenho utilizado, né? Como professor de literatura e que tem alterado um pouco a minha aula, o meu jeito de dar aula de literatura. Tem um texto interessante do Walter Benjamin que ele fala assim, salvo engano o título é Desempacotando a Minha Biblioteca, mas eu posso estar enganado assim no título, minha memória não ajuda tanto. Mas ele fala alguma coisa assim, existem várias formas de você formar sua biblioteca, né? Você pode herdar uma biblioteca, você pode comprar livros, o que não é dado a todo mundo, né? Você pode roubar livros, se não me engano, ele fala alguma coisa nisso, ou pegar emprestado e não devolver, alguma coisa assim. Mas uma forma interessante de formar uma biblioteca pode ser também escrever os seus próprios livros, né? E isso eu acho que é muito importante e tem sido uma máxima, assim, para mim, né? Experimentar a literatura tem a ver com o espaço da leitura, que precisa ser resguardado, precisa ser fortalecido, mas também os estudantes precisam experimentar fazer literatura. Ou seja, não dissociar a leitura da escrita, né? O que Exatamente. É o mais comum, né? Aula Exatamente. de redação e aula de ler, né? Então você está propondo ali uma junção. E de entender, no fim das contas, que é isso, a literatura ela faz parte da nossa vida, né, quer nós queiramos ou não, né, todo mundo, como diz o Cândido, tá fabulando o tempo todo, isso é uma condição humana, né, é impossível passar 24 horas do dia sem inventar a vida, sim. Né, então a gente precisa democratizar isso também, né, esse espaço da escrita. E aí eu tenho trabalhado isso com os alunos, né? Seja a partir de gêneros mais autobiográficos, né? De tentar encontrar ali um pouco, tornar a vida ordinária, o comezinho, o pequeno da vida, mas em algo que é elaborado na escrita e que, no fim das contas, maneja, né, esses recursos da linguagem para tornar aquilo, de alguma forma,
um acontecimento, né? Seja brincando com a poesia, né? Que eu acho que é um trabalho interessantíssimo, assim. Então eu tenho trabalhado nesse sentido. Além disso, nós temos, né, nos esforçado lá também para criar grupos de leitura, né, para fortalecer a leitura entre os estudantes. E uma outra coisa importante, eu acho que também tem a ver com o espaço que a gente dá à literatura na sala de aula, né? Eu lembro de uma professora muito importante na minha vida dizer isso. O segredo, gente, é ler com eles e ler para eles. Não achar que o tempo de leitura da sala de aula é um desperdício, né? Que vocês podem ler em casa. Exato. Ler em casa a gente discute aqui, no fim das contas essa discussão muitas vezes fica a cargo do professor ali, tentando pontuar coisas e tal. Então quando a gente lê junto, né, quando a sala de aula se abre para esse espaço da leitura e o professor também se coloca ali na condição de um leitor que está brincando ali também com os sentidos, isso rende muito, né? Então eu tenho sido muito feliz, assim, lendo junto com os meus alunos. Eu acho que você falou de 2 pontos importantíssimos, né? Um é os alunos se apropriarem, né, da língua e da literatura, como se fosse eles podem escrever, né? Eu acho que tem essa surpresa da parte deles, né? Eu também posso, o meu também é bom, também pode ser bom, né? E essa outra questão aí também deles, que você disse agora desculpa, você falou agora por último De ler junto. Isso, de ler junto, né? E de ter livros ali, né? Na sala de aula e fazer esse momento que não é um desperdício, como é visto, né? De você, poxa, eu vou perder aqui uma aula aqui só de leitura, né? Pelo contrário, né? Ganhar uma aula. Bom, queria comentar também com você, você disse que trabalhou, começou sua carreira no EJA, não foi isso? No Ensino de Jovens. E bom, em março a gente teve aí desse ano, né, um indicador de analfabetismo funcional, né, o INAF, que revelou que 30% dos brasileiros, né, adultos entre 15 e 64 anos, né, adolescente e adulto, eram analfabetos funcionais em 2024, né? E que esse patamar pouco mudou nos últimos anos, né? Desde 2018 se mantém o mesmo. Então, assim, a gente avança muito lentamente para combater esse problema. Aí eu queria saber, assim, levando em consideração esse contexto brasileiro, o que você acha que é a principal dificuldade, os principais desafios do ensino de jovens e adultos hoje? Olha, é complexo, né? Mas eu acho que existem alguns desafios que são de ordem política mesmo, né? Assim, nós temos cerca de 70 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica no Brasil, né? Então, essas pessoas estão aí e as escolas de EJA estão se fechando. Então, qual é o problema, né? Onde que está esse desvão, assim? Nós temos muita gente que precisa estudar e as escolas se fechando. Então, acho que falta investimento na divulgação, no fortalecimento das escolas, para que a gente consiga trazer essas pessoas que tiveram a sua trajetória interrompida, né? E que muitas vezes se culpabilizam por isso, né? Então é muito comum nas salas de educação de jovens e adultos as pessoas se sentirem culpadas porque não terminaram a escola na época regular, ou porque tiveram, né? Enfim, que abandonar a escola. Então, no fim das contas, elas foram apartadas da escola. Então, acho que falta uma força política que valorize a educação de jovens e adultos. Além disso, tem no dia a dia da sala de aula existem alguns desafios que são postos hoje, né, e que precisam ser enfrentados pelos professores, né, pelos gestores, de forma muito atenta, que é entender que hoje a educação de jovens e adultos é uma modalidade inequivocamente intergeracional, né? Nós temos cada vez mais jovens de 15 a 18 anos nas salas. Concluíram no tempo certo, né? Que não concluíram no tempo certo, muito pela falência também da educação básica regular, que tende aí também levando os estudantes para o noturno. Mas eles chegam, né? E a escola é deles, isso é um direito. Então, a gente precisa entender isso. Como trabalhar essa intergeracionalidade, né? Entendendo que as pessoas mais velhas têm muito a ensinar e as pessoas jovens também têm. E essa troca precisa ser feita na sala de aula. Por outro lado, pensando, por exemplo, no ensino de literatura, né? Que é também
grande tema aqui, existe um desafio que perpassa toda a escola, né? Que é também lidar com esse mundo, né, das redes sociais e tal, ao passo que a literatura às vezes exige um pouco da solidão, né, um pouco da contemplação, do elogio ao tédio, né, de estar sozinho ali com o livro, de marcar e tal, e nós temos um pouco essa disputa o tempo todo com outras mídias, né, com outros espaços que vão tentando tornar a vida cada vez mais acelerada, caótica, mais né? caótica. Sem espaço. Então a sala de aula de EJA tem muito a nos ensinar, né? Porque é isso, tem pessoas de toda idade, de todas as histórias, de todos os níveis, e a gente precisa fortalecer isso, né? Fortalecer politicamente a escola, fortalecer politicamente a modalidade e lutar para que né, no futuro nós tenhamos cada vez menos estudantes, não porque eles estão perdidos, mas porque conseguiram concluir no tempo, exatamente, no tempo regular. Perfeito. Professor Rafael, muito obrigada pela sua presença, pela conversa, né? A gente queria ficar conversando mais aqui, mas o tempo é certo. Gostaria de agradecer o apoio da FAP-DF, da UNB, da Rede Gramaticoteca, que é um dos realizadores aqui do projeto. Quem quiser comentar, sugerir temas, a gente tem um Instagram, né, Pode Ler na Escola, e também o Instagram do Grupo de Literatura e Modernidade Periférica, @LMP_UNB. Tá bem? Então, até o próximo episódio, espero que tenham gostado. Um abraço.